Construção, Reforma e Companhia. Os caminhos, dicas e informações para a construção da casa e reforma, sem os contratempos com o pedreiro, prazo da obra e evitar desperdício de material. Este podcast tem por objetivo trazer dicas, informações e bastante conhecimento prático sobre o dia a dia da construção civil para as pessoas que precisam construir sua casa ou reformá-la e que acabam passando muitos dissabores ou enganos por não saberem os caminhos para obter o material certo para cada aplicação e os macetes e orientações para não passar despercebidos detalhes que são importantes para o melhor resultado na construção com economia. Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra. Então, olá, meu amigo, minha amiga que acompanha aí o nosso podcast Construção, Reforma e Companhia. Vamos aí para o segundo episódio da nossa série aí, Construção, Reforma e Companhia. E hoje nós vamos falar sobre planejamento. No episódio anterior chegamos a falar que a construção ou reforma precisa começar com um bom planejamento. Inclusive, para que seja possível saber quanto será preciso investir na sua obra, na construção aí da sua obra, da sua casa. E antes de começar a construção, fica às vezes aí um dilema. Qual é o profissional que eu vou contratar para me auxiliar aí nesse planejamento? Ou contrato o arquiteto, ou contrato o engenheiro civil, ou precisamos do auxílio dos dois. Do que depende será? Nesse dilema aí, do que será que depende essa decisão entre o arquiteto e o engenheiro? Tudo depende da complexidade da nossa obra, da nossa construção. Para um ótimo resultado da obra, uma obra completa e com acabamento caprichado, o ideal é trabalhar com o projeto arquitetônico para definir o desenho da casa com todos os seus detalhes e também um projeto estrutural feito por um engenheiro. E o porquê disso? Bom, vamos lá, a definição do projeto arquitetônico, que é o que é feito por um arquiteto. É o design da casa, o desenho dos detalhes dentro de uma perspectiva de beleza, de adequação de posicionamento, rendimento, funcionalidade, aproveitamento, posicionamento das paredes, e adequação ao meio ambiente, enfim. Então o projeto do arquiteto, ele vai nos auxiliar no sentido de definir o desenho geral da casa, a estrutura geral da casa, dentro de uma perspectiva de autenticidade dessa obra, dessa construção, de beleza, funcionalidade, questão de estética também, o acabamento a ser usado, enfim. Todos esses detalhes, que têm uma perspectiva estética, estrutural, mas assim do ponto de vista de aproveitamento do ambiente, iluminação, ventilação, posicionamento da casa com relação ao sol, no aproveitamento da energia solar, do aproveitamento do material, o tipo de material a ser utilizado na construção da casa, vai ter essa relação do impacto com o meio ambiente, o impacto visual, Enfim, todos esses detalhes aí. E já o projeto criado por um engenheiro vai definir os detalhes da estrutura da casa, da parte de alvenaria, hidráulica e elétrica, Então toda essa parte estrutural aí, inclusive de construção de pilares, construção de colunas de concreto, construção de vigas, que fazem parte da estrutura da casa. Então, o que acontece? Quem é o responsável por essa parte? É justamente aí que entra o engenheiro civil. E existem várias especialidades aí na área de engenharia civil, que inclusive, dependendo do tipo de projeto, por exemplo, se você vai construir uma casa com 2 andares, ou vai construir uma casa, seja com andar térreo, andar superior ou até um 3º andar, tem que ser feito um cálculo e às vezes minucioso para que a estrutura ela aguente, ela suporte. Isso tem relação com o tipo de solo que existe no terreno. Tem que ser feita uma análise de solo muitas vezes. É preciso calcular adequadamente a estrutura como um todo. É necessário calcular
a capacidade, a resistência das estruturas, né? Resistência de colunas, resistências de persintas, de pilares e vigas da construção. Então o engenheiro civil ele é responsável por tudo isso aí, essa parte de cálculo, essa parte aí do dimensionamento, mas tudo vai depender aí da complexidade da sua obra, da sua construção aí da sua casa. Se a sua casa tiver uma estrutura simples, talvez seja o caso de contar aí com a habilidade, o conhecimento de um pedreiro para cuidar aí na prática dessa parte elétrica, dessa parte hidráulica, da parte de alvenaria, da estrutura da casa. E o arquiteto aí fica responsável pela parte de desenhar, de fazer o planejamento geral, a planta baixa, a planta em perspectiva, mas sem muito rebuscamento, né? Talvez aí não seja necessário um projeto estrutural propriamente para que seja feita aí a construção, né? Para que essa construção tenha uma boa estrutura, um bom aproveitamento. Não excluindo o trabalho de nenhum dos dois, né? Que o trabalho do arquiteto é muito importante, né? Que a criatividade, funcionalidade do ambiente, a criatividade do desenho geral da casa depende dele e a estrutura, né, depende do engenheiro civil. Então, realmente, a condição ideal é os dois trabalharem juntos aí, né? Porque, na verdade, na prática, o trabalho de um complementa o de outro. Mas quando a gente tem aí uma verba limitada para a construção da nossa casa, aí pelo menos a gente pode eleger um deles aí. No caso, pode até ser o arquiteto, pode até ser o engenheiro, e a parte aí da estrutura, o pedreiro cuida, né? A única questão que nós precisamos aí observar é o seguinte, é que esse pedreiro, para fazer um trabalho, para que a gente possa ter um resultado bom, é preciso ser bem escolhido. Se a gente não vai contar com o auxílio aí do engenheiro na nossa obra, é necessário aí saber escolher bem essa pessoa que vai fazer aí a construção da nossa casa. Um cara que tenha conhecimento, que tenha experiência, que você tenha a oportunidade de ver exemplos de outros trabalhos vários que esse profissional já tenha feito, né? Então tudo depende aí da complexidade da sua construção, né? Se for uma construção simples, uma casa de até 5, 6 cômodos, né? O arquiteto dá conta de fazer o projeto, como foi o meu caso, né? E o pedreiro dá conta de fazer o trabalho, né? De fazer a obra. Então aí tudo depende do grau de complexidade e das suas possibilidades de investir. Um ponto muito importante também sobre o qual nós vamos conversar ainda em outros episódios da nossa série Construção, Reforma e Companhia é sobre a questão da regularidade da obra. Uma das questões do que depende aí também a nossa decisão pela contratação do arquiteto, do engenheiro, é essa questão da regularidade da obra. Porque o que acontece? É preciso haver uma garantia mínima, né, de que essa obra esteja em condições de ser executada, né, e que o resultado dessa execução, o resultado dessa obra, vai ser bom para garantir condições mínimas para que essa casa ela seja habitável. Então tudo depende aí do conhecimento desses profissionais envolvidos aí. Inclusive do pedreiro, como eu estou dizendo. Porque se nós não tivermos a oportunidade de ter um projeto estrutural, então realmente o pedreiro tem que ter essa habilidade, tem que ser um pedreiro bom para assumir o trabalho aí para garantir condições mínimas, né? Do que eu estou falando exatamente quando eu falo de condições mínimas, né? Condições de estrutura, né, de que numa questão extrema, né, não haja, vamos dizer assim, um comprometimento da estrutura da casa, no sentido aí de haver rachadura, coisas, né, que aconteçam, infiltração e que não aconteça aí imprevistos, né, depois da obra concluída, né, em que você fique aí decepcionado, fique aí na mão. E além da questão da decepção, a questão da surpresa ruim aí, ainda existe a questão econômica, em que é necessário haver um planejamento no sentido de obter o melhor dos materiais, aí, o melhor resultado, pelo melhor custo-benefício, que eu quero dizer, né? Se não houver um cálculo, se não houver um dimensionamento, um trabalho de dimensionamento
para que sejam usados os materiais adequados, certamente haverá um gasto desnecessário aí, né, no andamento da obra. E não só com o material em si, mas também com a própria mão de obra. Se não houver, enfim, um planejamento para que sejam usados materiais adequados e o aproveitamento aí da mão de obra, pode acontecer aí de precisar refazer o trabalho. E mesmo por isso que é necessário essa atenção aí com o pedreiro, esse acompanhamento, né, muito próximo, para que realmente seja feito aquilo que está previsto, né, ou no projeto, ou aquilo que foi combinado. Então, é sempre importante, por uma questão também econômica, haver aí esse planejamento, né, para não haver desperdício de material, não haver desperdício aí da mão de obra. E outra coisa também muito importante, tempo. Tempo é vida. A gente não pode desperdiçar o tempo. Então temos que tomar cuidado, né, fazer esse planejamento para que tudo transcorra dentro do nosso cronograma, dentro do tempo que nós planejamos. Então é muito importante que haja esse planejamento, que haja aí a definição desse detalhamento aí da obra, né? Mesmo que você não tenha o auxílio aí de um projeto estrutural, mas que pelo menos seja tudo muito bem combinado em nível de detalhes, né, minuciosos aí, toda a construção. Porque disso depende aí o resultado que você vai ter aí, né, a médio e longo prazo aí na sua casa, né, na sua construção. E a questão de regularidade também tem relação com o meio ambiente, tem relação com o projeto geral urbano, né, do município. Porque assim, o que acontece? A obra da sua casa, ela precisa estar em harmonia com o ambiente ao redor. Ela precisa estar em harmonia, não do ponto de vista estético somente, mas do planejamento geral do município. Quando o arquiteto ou o engenheiro faz um projeto, ele está considerando também o impacto que esse projeto, que é essa nova estrutura, ela vai ter sobre, vamos dizer assim, sobre a rua em que essa casa vai estar situada, a parte, o bairro do município, essa casa vai estar situada. Então existe aí uma questão de impacto, não só ambiental, mas questão de estrutura, né? Enfim, como que essa casa vai estar posicionada, se vai estar obedecendo ou não às leis do município, né? Então tudo isso precisa ser visto, e são esses profissionais, o arquiteto e o engenheiro, que têm essas noções precisas para definir um projeto que esteja em harmonia com essas condições estruturais aí do bairro, da rua e, enfim, do ambiente como um todo. Então, por isso que eles são muito importantes aí na definição do projeto, e não só nessa definição, quanto também no trabalho de acompanhamento da obra, né, que é bastante importante, e também no trabalho de introdução desse projeto dentro da prefeitura, né? Porque é o arquiteto ou se não o engenheiro que dá entrada na prefeitura para que esse projeto se transforme de projeto para obra. Por que eu estou dizendo isso? Existem muitas pessoas que iniciam uma obra sem ter essa aprovação da prefeitura, sem ter essa legalidade, né? E aí existem alguns riscos, como por exemplo a obra ser embargada no andamento dela. Isso pode ser uma experiência bastante dessaborosa, uma experiência bem desagradável, de você estar investindo aí na sua obra e de repente vir uma fiscalização da prefeitura e interromper a sua obra aí pela questão da falta de regularidade, porque não foi apresentado, registrado aí um projeto na prefeitura para que a sua obra pudesse ter andamento. E outra questão também, mesmo que não ocorra aí, você não tenha a má sorte aí de ter uma fiscalização, uma autuação durante o andamento da obra, depois, no final da execução dessa obra, quando você tiver aí a sua casa construída, se você não tiver o chamado habite-se, né, sobre o qual nós vamos falar mais detalhadamente em outros episódios, em futuros episódios, né, você tem algumas restrições com relação à sua casa, à sua propriedade, não só com relação à condição de irregularidade na prefeitura, perante o município, perante a rua e o meio ambiente, mas também como imóvel. Ou seja, você não tem um imóvel registrado e um imóvel que possa ser valorizado pelo valor real que ele tem.
pela falta dessa condição de regularidade, você acaba tendo muitas vezes, e se você for vender o seu imóvel, isso acaba acontecendo de forma que o imóvel ele acaba sendo subvalorizado. Então daí mais um motivo pelo qual, e é um forte motivo, pelo qual você deve aí procurar a regularidade da sua propriedade, da sua construção, para que você possa valorizar como imóvel essa construção. E aí, de repente, você pode até utilizar esse imóvel como um meio de garantia num crédito que você precise, por exemplo, que possibilite você a realizar outros negócios, né? Então, a casa, ela é um imóvel e é muito importante, por essas razões que nós estamos colocando, que esse imóvel esteja em condições regulares para que ele possa ser realmente tido como um imóvel bacana, um imóvel bom, para não só ser comercializado, mas também como garantia aí para um investimento, para um crédito. E um outro ponto importante também é que é o arquiteto, é o engenheiro que conhece os trâmites de entrada para que a obra, para que o projeto seja regularizado na prefeitura. Eles são as pessoas que têm, além do conhecimento sobre o processo disso dentro da prefeitura, mas também autoridade, né? No sentido de ter a habilidade necessária para que a planta, o projeto dessa construção tenha a regularidade. Então é muito importante a gente considerar isso. Então, assim, evite dor de cabeça, né? Evite contratempos com o andamento da sua obra, mantendo essa regularidade, fazendo o projeto direitinho. É muito recomendado, sem nenhuma sombra de dúvida, que a gente procure manter essa regularidade da obra por conta desses motivos que eu estou falando. Então, o habite-se, como a gente estava falando, é essa condição aí de regularidade para que o imóvel esteja em condições, né, de ser considerado um imóvel de valor. O habite-se, na verdade, ele é um tipo de certificado, é uma anuência, né, dada pela prefeitura, que mostra que o imóvel está em perfeitas condições de habitação, né, que você realmente possa entrar no seu imóvel, na sua construção, na sua casa, sem a preocupação de que haja algo inesperado que possa acontecer em termos de estrutura, em termos de legalidade, que possa te causar problemas, possa te dar dor de cabeça. Então, o habite-se é esse instrumento aí. Então, o engenheiro e o arquiteto, eles vão saber te orientar nesse sentido. Como concretizar a obra da sua casa ocorra de forma adequada, que favoreça aí a você obter esse habite-se. É essa a dica de hoje que nós temos: construção, reforma e companhia. Se você gostou, né, desse episódio, se você gostou desse conteúdo, lembrando, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas e vamos seguindo em frente aí com os novos episódios, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção e até o próximo.